Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Enfoques da Vida. Hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar aqui o caríssimo João Edson, uma pessoa detentora de um conhecimento extraordinário da doutrina espírita que com certeza vai enriquecer muito o nosso ambiente, na nossa busca pelo conhecimento. Então, João Edson, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Paulo, a tua equipe, o respeito, o carinho por nós, o nosso trabalho que nós fazemos na divulgação do Espiritismo, estamos à disposição. Muito obrigado. Hoje, pessoal, o tema é transição planetária. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje nós vamos entender um pouco o que é essa transição planetária, quais sinais nós podemos perceber ao nosso redor de que estamos passando por uma transição planetária, escala dos mundos e várias outras coisas que vai ser muito interessante. Antes, já peço que você, por gentileza, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. João Edson, nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, né, que há certos assuntos dentro da doutrina espírita que nós não podemos abordar sem antes fazer o devido preâmbulo, né? Então, antes de falar sobre transição planetária, eu gostaria que você nos esclarecesse um pouco sobre a questão da escala dos mundos habitáveis, trazida por Kardec no Livro dos Espíritos. Como é que é? Existe vida fora da Terra? Como é que são essa escala de mundos que o Espiritismo nos revelou? Excelente pergunta, Paulo. Na verdade, nós aqui na Terra temos uma visão bastante acanhada a respeito da vida, porque a nossa ciência material, ela tem que pesar, tem que ver, né? Tem que constatar a existência, tem que ver se tem peso, tem que ver se reage a um estímulo para dizer que tem vida. O Espiritismo ele amplia esse conceito e mostra a vida de outras formas, né? E que nós muitas vezes nem sequer imaginamos. Sim, a vida sempre existiu, a criação divina sempre existiu, como Deus é eterno, e as formas de vida, você perguntou em mundos, Allan Kardec faz uma pergunta, me perdoa, não recordo agora a questão, se todos os mundos são habitados. E a resposta é surpreendente, porque os espíritos benfeitores, os espíritos de codificação, dizem que sim, que todos os mundos são habitados. Aí ele vai dissertando mais, digamos, mais amildadamente, e nos deixa entrever assim que a vida não é exatamente como nós imaginamos, ou somente como imaginamos aqui na Terra. A prova disso é quando ele fala de mundos transitórios. Aqueles mundos que nós olhamos assim com os nossos elementos, nossos aparelhos de auscultação do universo, de visão do universo, e olhamos aquela bola incandescente e pensamos ali não tem vida. Aí os espíritos vão dizendo no livro dos espíritos que tem vida sim. Evidentemente que aí já fica nas entrelinhas, a nossa imaginação já é convidada a fazer digamos assim, um ensaio a respeito de que tipo de vida, de que forma de vida estão falando. Está falando da vida na sua essência, que é a vida espiritual. Hum. A prova disso é que tem momentos também da codificação em que os espíritos dizem que o Sol é um lugar de reunião de espíritos depurados. Uhum. Nós sabemos que são milhares e milhares de graus e penso, como pode? Porque os espíritos são, evidentemente, o espírito não se queima. Evidentemente, estamos falando aqui de um tipo de vida, que é Uhum. a vida primacial, primordial, essencial, a vida espiritual. Mas para todos nós que estamos ouvindo, as pessoas, nossos amigos que estão nos ouvindo agora, vamos lembrar daqui que nós temos essa parcela essencial da vida, a vida espiritual, e estamos vivendo momentaneamente, temporariamente, a vida material. Aí que as coisas começam a fazer sentido. Uhum. E que além dessa vida espiritual plena, essencial, que é a vida espiritual, e a nossa material, existe um outro elemento que nos mantém, eu vou usar a expressão aqui, talvez seja adequada, presos ou retidos junto a esse corpo material. Uhum. Estamos falando aqui de um terceiro elemento. Temos o espírito, a nossa matéria, corpo material, e um invólucro que mantém esse espírito temporariamente associado ao corpo durante esse processo de evolução em mundos materiais. Uhum. É o que nós chamamos de perispírito, não é? Uhum. Pois muito bem. Respondendo essa pergunta, se todos os mundos são habitados, é um dos preceitos, inclusive, da codificação. Um dos fundamentos da codificação. Uhum. A imortalidade da alma e a pluralidade dos mundos habitados. Então nós pensamos assim, mas e Marte? E aqueles planetas que sabemos que são puro gás? Que tem um planeta no sistema que é puro gás, sabe? Pelo menos ao que se conhece. Tem vida lá? Tem vida, e todos eles têm vida. Uhum. Repetimos, o problema é que nós imaginamos a vida somente da forma como a nossa ciência, a nossa biologia,
consegue detectar. Uhum. E não é assim. Você mencionou bem, né? O método científico tem, obviamente, o seu valor, mas o método científico ele segue alguns parâmetros, né? De experiências que têm que ser replicadas, como você falou, precisa pesar, precisa testar. ter material. E quando nós vamos para o campo espiritual, nós falamos de coisas etéreas, né? Então que não vão ser detectadas E aí através que entra a de... ciência espírita, Paulo. É por isso que a ciência, o espiritismo como filosofia, como religião e como ciência, tem esse aspecto científico. Allan Kardec teve o cuidado, o primoroso cuidado, de fazer observações, análises, comparações, Uhum. não é? Ou seja, para diferenciar a ciência ordinária daquela que só pode atestar os elementos visíveis e sensíveis, palpáveis e, né, Materiais, né? mensuráveis, com elementos que escapam aos objetos de apreciação da ciência da Terra. Verdade. Por isso a ciência espírita. E você, se você pensar bem, até Kardec disse uma frase muito corajosa, né? Se a ciência algum dia provar que nós espíritas Exatamente. estivermos errados, nós devemos abandonar o espiritismo naquele ponto e adotar a ciência. e seguir com a ciência. Mas até hoje não houve ainda, né? Não. E dificilmente haverá, porque realmente a doutrina ela é partida de princípios atemporais, Exatamente. universais, né? E a questão dos mundos, né? Nós temos ali uma escala de mundos que vão desde mundos primitivos até mundos evoluídos, perfeitos, felizes. Onde que está a Terra nessa escala e o que seria essa transição? Nós estamos passando de que tipo de mundo para qual tipo de mundo? Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. O que seria um mundo de provas e expiações? Onde ainda predomina o mal. Uhum. Resposta rápida, né? Eu não queria responder tão rapidamente assim, mas infelizmente tem que responder rapidamente. Uhum. O mundo de provas e expiações é onde predomina o mal. Uhum. Há passos largos, sim, para o mundo de regeneração, onde ainda existe o mal. Uhum. Tem gente pensando, o mundo de regeneração, não. Ainda existe, só que o bem já consegue sobrepujar ou se sobrepor a essas inclinações negativas do indivíduo. Uhum. A Terra está nesse processo de transição, Paulo. E não é. Tem gente que fica, mas quando que começou, quando terminou? Na verdade, eu vou dizer para vocês aqui, arriscar até sofrer alguma crítica. Mas eu digo para vocês todos que a transição começou há 2000 anos com Cristo. E a gente pensando que começou agora 10, 20, não. Quando Cristo veio, ele já falava de um mundo diferente. Uhum. Foi Jesus que falou. Uhum. Ele disse que iria para o seu Pai, não é? E pediria um outro Consolador, o Espírito de verdade, que pudesse revelar aquilo que nós não tínhamos condições de entender. Mas tem outro momento que ele diz que ele vai preparar o lugar. Uhum. Já viram isso? É lindo isso, né? E quando eu houver preparado o lugar, eu trarei todos vocês para junto de mim. Olha que figura maravilhosa. Sim. Aí a gente fica pensando, mas que lugar é esse, né? Geograficamente nós cometemos um grande erro. E nós pegamos os nossos telescópios de novo e ficamos mirando o espaço. Será que é aqui? Será que é ali? Uhum. Não, nós comentamos antes também de entrar no ar Sim. aqui, lembra? Sim. Esse lugar que o Cristo prepara para esse mundo novo é o interior da criatura. Esse que é o grande segredo, a grande chave de todo o mistério. Uhum. A transformação dos mundos, ou melhor, a classificação de um mundo em mundo primitivo, em mundo de provas e expiações, em mundo de regeneração, mundo celeste, feliz, celeste, divino, seja como for, ela tem relação estreita, direta, né, e irremissível, inseparável da condição de seus habitantes. Sim. Então, o planeta Terra está nesse processo. Aliás, pegando o gancho, você não perguntou, mas me veio à mente aqui. Muitas pessoas dizem assim, são os alarmistas, desastristas. Nosso mundo está perdido. Já ouviu essa história já, não? O mundo está perdido, não tem mais jeito. Acho que desde que o mundo é mundo, sempre existiram esses, né? Mas a gente sabe que não é exatamente assim, né? Sim. Quando nós tomamos, por exemplo, de A Gênese, lá de 1868, né? Um ano antes da desencarnação de Kardec, o último capítulo de A Gênese, o capítulo 18, vai tratar dessa fase de transição. Uhum. Olha que interessante. Até anotei que tivemos 4 obras, uma quadrilogia fantástica, pela pena de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que é Transição Planetária. Todo mundo conheceu isso aqui, né? Não tem quem não tenha lido essa obra, né? O Amanhecer de uma Nova Era, falando justamente desse período novo, já iniciado há muito tempo, mas no meio tem uma obra muito interessante. Perturbações espirituais. Nossa, mas não parece que fugiu do contexto? Uhum. Eu estou falando de planeta, de repente vem perturbações espirituais? Sim, perfeito. Porque trata justamente da dificuldade da criatura
em abandonar o homem velho e adotar uma nova postura. Sim. Aquelas crises, aquele intercâmbio entre espíritos endividados, aquelas figuras do mulá, daqueles espíritos de uma determinada religião que eu não vou contar para não gerar problema aqui, que vem tentando combater o Cristo de todas as formas. Como uma ou outra denominação já estão, digamos assim, não dominadas, mas já estão fragilizadas e não representam um risco para essas falanges que querem deturpar o pensamento da humanidade, eles viram em quem? A figura do Cristo. A figura dos espíritas. E aí vem esse ataque cruel para entidades espíritas, para dirigentes espíritas, trabalhadores espíritas. Você vê, essa obra ficou no meio. Depois encerra com No Rumo do Mundo de Regeneração, que também vai tratar disso, também trata severamente disso. Aí nós fazemos um paralelo que é muito fácil de fazer, Paulo, com o capítulo 18 de A Gênese. Mas o encaixe é tão perfeito, a gente fica impressionado com a perfeição. Né? Parece que Miranda está recontando ou desdobrando, mas evidentemente que não é uma criação dele, ele está simplesmente relatando fatos, que são fatos ocorridos aqui na nossa terra. Sim. Aliás, aqui no nosso Brasil, em regiões até bem conhecidas nossas, né? Sim, sim. Você sabe, João Edson, para quem não... Nós que estamos no meio espírita, a palavra expiação, ela é recorrente, né? Sim. Talvez para quem não esteja tão familiarizado, às vezes a pessoa confunde com o verbo espiar com S, que parece que está esfiando na fechadura. Ali pelo canto da porta. Esse espiar é com X, né? Que significa, digamos, o sofrimento em decorrência de uma causa anterior que nós precisamos expurgar, né? Então, um mundo de provas e expiações, como você bem colocou, é um mundo onde ainda há a prevalecência do mal sobre o bem, ainda que o bem se faça presente. Sim. E nós estamos caminhando para uma próxima etapa que seria um mundo de regeneração, que onde ainda há o mal, porém a prevalência do bem começa a se sobrepor ao mal. E nós estamos bem nessa mudança ali, né? Nesse período crítico. O que nós podemos detectar de uma maneira assim filosófica, que nos faz entender que de fato nós estamos passando por uma transição, que nós não estamos estagnados, que nós estamos num momento de mudança. Muitas vezes a gente conversou antes também, as pessoas acham que são as mudanças climáticas, as discussões políticas, outras coisas, que parece que o mundo está em efervescência, mas o que realmente mostra que nós estamos passando por esse fenômeno? Eu vou responder lembrando aos amigos, aqueles que acompanham as falas tão úteis de um espírito pelo qual nós temos um carinho muito grande, Dr. Bezerra de Menezes, quando lá, se não me engano, em 2010, se não me engano, foi numa cidade americana, ele deixou uma das suas célebres mensagens, tão profunda que foi conhecido como a profunda mensagem de Bezerra de Menezes. Nessa mensagem, tem um momento ali, Paulo, em que ele diz que nesse período de transformação, Deus, na sua infinita bondade, resolveu dar uma última oportunidade para espíritos recalcitrantes no mal, espíritos endividados, endurecidos. E tem uma frase assim que... Eu vou colorir a frase de Bezerra com a minha, não é exatamente como está lá, mas em outras palavras ele diz que os portões da espiritualidade inferior foram abertos. E espíritos acorrentados, aspas, ou retidos, contidos por séculos, por milênios, estão tendo uma última oportunidade. Caso não aproveite essa oportunidade, serão sim daí. Não digo vou usar a expressão banidos, mas porque é uma questão natural. Banidos parece que alguém está banindo. Na verdade, é um autobanimento pelo processo de transformação do planeta em mundo de regeneração, a ambientação psíquica se transforma, o clima fica mais respirável, mais adocicado, aspas, não é? Fica melhor. E esses espíritos, pela sua condição de dureza, sentem-se mal no lugar que é bom. Parece um contraponto isso, mas isso acontece. O clima está tão bom que eu não me sinto bem nele. Então eu vou procurar um lugar onde eu me afino. O que está acontecendo hoje, nós vimos em todos os campos da sociologia, das artes, da ciência, da política especialmente, isso está muito claro para todos nós. Sem fazer menção aqui, evidentemente, a partir da OB, que isso não é o nosso objetivo, longe disso. Mas é inquestionável, não dá para dizer que nós estamos vendo isso. Não podemos ser cegos nesse ponto. Existe sim um momento, está acontecendo esse momento agora, onde nós temos uma grande oportunidade de aplicarmos aquilo, colocarmos aquilo que nós trouxemos do nosso passado no campo do relacionamento social. Esquece a política, vamos pegar no campo só social. Porque se nós formos boas pessoas, se nós somos bons espíritos, nós teremos boas notícias. E a gente vê isso de maneira muito clara na sociedade moderna hoje. Vamos esquecer o Brasil, vamos pegar o planeta como um todo.
Enquanto houver guerra, enquanto houver fome, enquanto houver desesperança, enquanto houver solidão, doença, algumas enfermidades, nós ainda estaremos, digamos assim, catalogados nesse mundo de provas e de expiações. Você não perguntou também, mas as provas e expiações têm uma diferença entre as duas. As expiações geralmente são dolorosas e causam uma repulsa e uma queixa do seu portador. Eu expio. Eu não quero, mas eu tenho que fazer. Expiação. As provas, via de regra, são dificuldades também, como as expiações. Desafios. Desafios. Né? Mas tem uma diferençazinha. Nós sofremos de forma resignada. A nossa dor é a mesma dor daquele que expia. Só que o nosso comportamento diante da dor é diferente, percebe? Num eu sou resignado, no outro eu não sou tão resignado assim. Então a gente vê pessoas que passam por dores atrozes. Quer ver um exemplo típico? Jerônimo Mendonça. Um mineiro, nasceu em 1939, numa cidade, me recordo agora, de Minas Gerais, e desencarnou aos 50 anos em 1989. Esse homem, a partir dos 17 anos, sofria, eu falei em dores, né? Ele tinha dores tão intensas, Paula, mas tão intensas, que os amigos não sabiam o que fazer. Alguns amigos chegavam a colocar esses sacos de cimento, que pesa 40, 50 quilos, sobre o peito dele, para tentar abafar a dor. Tem um medicamento, eu fui pesquisar numa palestra que ele deu, tem uma palestra gravada muito interessante dele, que ele falava para suportar as suas dores, ele tomava 20 Isordis por dia. Eu contei isso para um médico amigo, ele ficou assim, meu Deus, 20? Eu falei, 20. Imagina as dores. Só que se você ouvir uma fala de Jerônimo, ela só tem alegria, só tem ânimo, coragem, fé, esperança. Numa outra pessoa qualquer, aquilo seria uma expiação. Mas para Jerônimo é uma prova. Percebe a diferença? Sim. Então a maioria de nós, ou estamos passando por um processo ou outro. Neutralidade absoluta eu não acredito que existe, porque todos nós temos nossas encrencazinhas para resolver. Né? E a evolução acaba passando Normal. pelo caminho da expiação e da prova. Normal. Né? É natural. A ausência de provas e expiações pode refletir a ausência de uma evolução também, né? Reflete. Você fica num barco à vela sem vento. Você não progride. É o que a psicologia chama de zona de conforto. Tá tudo acomodado. Para que eu vou sair à luta, trabalhar? Porque eu tenho que comer, eu tenho que vestir, então não vou. Só que às vezes, como diz na gíria, no popular, a água sobe, né? E aí nós passamos a nos preocupar com as coisas. É com relação ao espiritualismo, não vou nem falar espiritismo. Com relação ao espiritualismo é assim que acontece. Sim. E eu vou me preocupar com isso para quê? Algumas pessoas dizem. Sim. Até que lhe sobrevenha uma dificuldade. Uma crise financeira, a desencarnação de um ente amado. Daí ele falou, peraí, né? Deixa eu repensar, né? Deixa eu repensar nisso. E o caso do Jerônimo realmente é só um olhar espiritual sobre a vida para fazer ele ter essa resignação, né? Exatamente. Porque se você achar que é só a matéria mesmo, ele sabia o que estava acontecendo. Aquilo ali seria uma injustiça tremenda, né? Ele colocaria a culpa. O primeiro movimento é colocar a culpa em Deus. Né? Mas peraí, mas você não é ateu? Não, mas foi Deus. É verdade, nessa hora. Não é engraçado isso? Nessa hora você quer achar um culpado. Você sabe, essa questão de transição planetária, eu percebo realmente essas discussões mais acalorosas, até o advento das mídias sociais, onde a gente passou a ter mais conexão uns aos outros, o avanço agora exponencial da inteligência artificial, as crianças, né, que eu sou pai de 2 filhas, uma tem 16, a outra tem 8, e realmente você vê que as crianças, elas com 8 anos hoje, são muito diferentes de uma criança de 8 anos, 50 anos atrás. Não dá pra então, você tanto para o bem, como elas carregam já uma série de coisas, como também carregam seus desafios e suas fragilidades, os jovens de hoje, né? Então, a gente tem até uma questão mais particular, específica. A minha filha mais velha, ela é vegetariana. Desde os 10 anos, ela escolheu ser. Não foi forçada, não foi influenciada e adotou esse estilo de vida. Nós, como pais, até a gente se preocupa, mas será? E os nutrientes, fomos atrás, tudo. Não, olha, desde que você mantém ali, pode seguir, até hoje ela segue. Nem peixe ela não come. E eu noto um aumento, apesar de certos exageros que existem em certas agendas, mas eu vejo um aumento, por exemplo, disso daí, de você ter uma preocupação em não consumir proteína animal pelo sofrimento do animal e um número maior de pessoas. E o Espiritismo diz que a nossa estrada de evolução, a gente caminha para um mundo onde a gente não vai mais ter essa necessidade de proteína animal, né? Exatamente. Seria esse aumento, assim, sinais que se a gente começar a abrir os olhos, começa a perceber que as coisas estão mudando? Esse é um dos sinais. É um dos sinais.
o alimento. Mas tem uma vez me fizeram uma pergunta, foi num encontro como esse, que perguntou sobre a poluição. Olha que interessante, sem querer mudar de assunto. Falava sobre meio ambiente, uns amigos da Associação Interreligiosa de Educação, a Sintec. E ele perguntou, João Edson, com relação à poluição, o que você acha da poluição, não sei o que tal. Eu falei, olha, nós temos o problema da poluição na Terra, mas nós temos um problema de poluição que é muito mais grave do que a fumaça das queimadas. Ele olhou para mim e disse, nossa, qual será essa poluição? A poluição mental. Quando a gente pega, já vou responder a outra pergunta, não tô, né? Não, sim, Quando a gente toma, por exemplo, no rumo do mundo de regeneração, há campainhas, sinetes, alarmes, que disparam em colunas espirituais provocadas pela má ou pela grande agitação de elementos mórbidos promovidos pela mente humana. Então, quando nós mudamos a nossa alimentação, é um grande avanço. Quando nós passamos a cuidar da natureza, é um grande avanço. Mas o maior de todos os avanços, repetimos, vai ser o nosso avanço. Não tem outro jeito, Paulo. Não tem outra forma. Mas é um grande avanço. Quer ver? Você me fez lembrar outra coisa interessante. Já faz algum tempo. Hoje já virou... É comum, é outro sinal de avanço também. Mas hoje já está muito comum isso. O colega contou que ele esteve no interior da Inglaterra, do Reino Unido, e visitou uma chácara, um sítio. Mas isso faz mais de 10 anos. Faz muito mais tempo que isso. E ele se impressionou porque um agricultor produzia lá seus legumes, suas frutas, trazia até a beira da estrada, montou uma banca, deixava os alimentos ali, colocou o preço e voltou a trabalhar. Na época isso foi, nossa, que coisa, né? E as pessoas vinham, se serviam daquele produto todo, viam o preço, depositavam e embora. Sem ninguém para cobrar. Isso na época foi um avanço. Hoje você entra em muitas lojas aqui em Curitiba, mesmo em qualquer lugar do Brasil, da Europa, isso há muito tempo já existe, não tem ninguém para te atender. Eu estive numa loja aqui em Curitiba, fiz uma compra, na hora que eu fui sair, falei, cadê os caixas daqui? Para que eu vou pagar? Sim. E eu com o produto na mão. Sim. Daí eu vi tudo intuitivo, né? Não tem ninguém mais... Óbvio, nós temos condições de entender isso muito facilmente. Tava lá aquela tela imensa, pessoal, opa, peraí, primeiro clica, tal, passa o produto. Isso é um sinal de avanço também, Paulo. Você sabe, João Edson, eu iria até adiante. A própria pessoa que está no farol hoje, vendendo a balinha e a pipoca... Ele te entrega o produto e fala, Pix, tá aqui o Pix. Paga quando você chegar em casa. Eu comprei uma paçoquinha uma vez dessa forma. Eu também. E a minha esposa me perguntou assim, sabe? Poxa, será que ele não toma muito prejuízo com essa história? Falei, quer saber? Até porque eu trabalho na parte de marketing, eu acredito que pelo contrário, ele ganha muito fazendo assim. Primeiro porque ele desperta assim, ele quebra uma objeção da pessoa de não ter o dinheiro na hora, não querer pagar na hora, não querer mexer na sua... Paulo, ele ensina alguma coisa. Confiança, exatamente. E ainda, por exemplo, no meu caso, era R$2 o que eu peguei no Pix. Você vai fazer um Pix de R$2, você fala, eu vou jogar 5, né? Eu acho que para compensar um ou outro que não pagou, ele acaba ganhando. Isso. Então, acho que, e até uma coisa, tanto que está sendo cada vez mais adotado isso daí também, né? E, realmente, eu vejo essa questão das crianças, da preocupação com o meio ambiente, ainda que, João Edson, não sei qual que é a sua visão sobre isso, eu acredito na teoria do pêndulo. Então, por exemplo, você de repente... tem certas falhas de comportamento, certas falhas do ser humano aqui. Para corrigir essa falha, há um movimento contrário muito violento que leva para um outro extremismo de sinal oposto. Sim. Tão maléfico quanto. Naturalmente. Ou seja, às vezes, através de uma boa causa que você quer corrigir, você gera um outro problema tão grave quanto. Mas daí, com o passar do tempo, o pessoal começa a rechaçar esse extremismo também desse lado, e o pêndulo começa a perder força e volta, e volta, e volta, e volta. Eu vejo, e até que a gente acha um bom senso, um caminho do meio, um caminho harmônico. Eu vejo que essa polarização ideológica em tantas coisas representa esse antagonismo, porque agora que começou-se a conversar e a tratar sobre certas coisas. Então é natural que a gente ainda seja adolescente em certas coisas, que a emoção prevaleça. Mas eu vejo um caminho que, apesar dos extremismos ali, eles vão perdendo força, vão sendo dissipados. E a gente vai achar um caminho do meio. Seja para questões... Eu não vou usar temas específicos aqui, mas quem está assistindo sabe as discussões que existem hoje em dia em torno de diversos temas. Como é que é a sua visão? Você acha que a transição planetária passa por essa questão do pêndulo e essa coisa toda que nós estamos vivendo? Nesse momento eu sou muito fã, como sempre fui muito fã de Paulo de Tarso. Ele tinha a figura do caminho do meio. Você já ouviu isso?
O caminho do meio ele vem muito ao encontro de uma experiência que tivemos há muito tempo, quando fazíamos palestras sobre prevenção ao uso de drogas, em que um moço chamado Danilo, eu posso mencionar aqui, é um filme muito antigo, passava um filminho de 30 minutos para as pessoas verem, e depois dele sair das drogas, foi um processo bastante doloroso. Ele caminha com a esposa feliz no Parque Barigui com a filhinha pela mão, uma cena maravilhosa. E ele diz assim: veja bem, jovem, sábio é aquele que aprende com o erro alheio. Então, essa é uma lição, Paulo, para dizer que eu não preciso. O mundo já deu muitos exemplos de dor para que eu vá lá e experimente a mesma dor. Uhum. Como o mundo também me dá muitos exemplos de felicidade para que eu saiba onde aquele indivíduo conseguiu aquela sua felicidade. Uhum. Eu estou dizendo com isso que os extremos são perigosos. Sim. Não é mais necessário passar por experiências tão nefastas para saber quais serão suas consequências. Uhum. Evidentemente que se nós tomarmos da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde das leis morais tem lá sobre as guerras, por exemplo, na lei de destruição, por exemplo. Nossa, mas a lei de destruição, sim, é necessária no nosso mundo, é necessária ainda. Uhum. Os Espíritos deixam bem claro isso. Uhum. É necessário porque nós ainda na Terra precisamos do escuro para valorizar a claridade, não é assim? Precisamos da doença para valorizar a saúde. A saúde. Precisamos da mudez para valorizar da vida, enfim. Mas esse é um processo que nós ainda resgatamos, aí que vem a questão da prova de expiações, né? A imensa maioria das nossas expiações tem esse, evidentemente que não poderia ser diferente, tem esse componente anterior. Sim. Óbvio, que Deus é justo. Então, se eu sofro hoje, isso é até bom para trazer de alento para os que estão nos ouvindo, né? Aqueles de nós que passamos por dificuldades, nós nos consideremos seres abençoados. Como diz os Espíritos, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Uhum. Ou seja, é como se nós recebêssemos o cartão de crédito divino para vir aqui fazer quitação do nosso débito. Está aqui, vai lá e paga a tua conta. É na terra. Vai ter um preçozinho, tá? Falei, não, mas você deixa comigo que essa eu suporto. Percebe? Então a dor é uma bênção nesse sentido. Sim. Por isso, aliás, levou muitas pessoas a chamar os espíritos, nós espíritos, de masoquistas. Já viu essa história? Sim, né? sim. Eles gostam de sofrer. Não é que nós gostamos de sofrer. É que nós encontramos uma resposta para a dificuldade. Sim. Aquela questão de ordem filosófica, que é o espiritismo, aliás, começou com filosofia, as 1019 perguntas de Kardec, que no começo eram 501, nós sabemos, é o aspecto filosófico do espiritismo, que se estende por todas as obras, todas são filosóficas. Mas realmente esse contexto filosófico de responder essas questões que a humanidade vem perguntando há séculos, há milênios, sim. Ele fantástico. Transbordou depois para a religião e para a ciência, mas teve a origem na filosofia, né? Na filosofia. E o Edson, para caminhar para a parte final aqui do nosso papo, tá muito bom e passa rápido, né? Passa rápido. A lição que eu levo aqui do nosso bate-papo hoje é que a transição planetária não é algo, como você falou, algo exterior. Vão começar a haver catástrofes, coisas sobrenaturais. Acontece, mas não é só nesse campo. Isso, mas não é exclusivamente nisso, né? Que vai vir um fogo do céu que vai purificar. É muito mais íntima, como você falou, a reforma. Eu vejo muitas pessoas de boa fé buscando essa reforma íntima e acredito que a transição ocorra quando um determinado número de pessoas consiga alcançar essa reforma, cria uma massa ali e a gente consiga purificar a aura do planeta através da bondade. Qual mensagem você gostaria de deixar como mensagem final a quem está nos assistindo em relação a esse caminho da reforma íntima? Como essa pessoa pode ser uma gota, contribuir para que a gente possa viver num mundo melhor? Duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 886, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos como Cristo entendia a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. E a questão 932 também do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta por que tão a miúde o mal impera no mundo. E os espíritos respondem que é pela audácia dos maus e pela timidez dos bons. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Primeiro, a benevolência, a indulgência, o perdão para com tudo e para com todos. Segundo, nós nunca pensarmos que o mal vence o bem, porque o mal nunca vence o bem. Não existe. Tudo é criação divina. E pensar que o mal vence o bem seria pensar que Deus criou algo que pode se contrapor à sua própria criação. Sim. Nós somos os bons. Temos que pensar assim. Evidentemente não somos... Sim, perfeito. Na sua... Perfeito, claro. Evidentemente que não, né? Não somos tão bons assim. Mas nós temos que fazer com que esse Deus que o Cristo disse que nós somos, que ele disse que nós somos deuses, ele impere, ele prepondere. Sim. É ele. Todos nós somos capazes. Eu tenho feito muitas palestras no campo da motivação, Paulo, nos últimos tempos.
especialmente depois da pandemia, porque nós somos sobreviventes. Sim. Nós passamos pelo grande processo da pandemia e estamos sim mais do que aquilatados, mais do que prontos para mostrar aquilo que nós temos de melhor. Você que está me ouvindo agora é capaz. Uhum. Todos somos capazes. E temos a obrigação agora. Sim. Depois que descobrimos que nós somos capazes, nós passamos a ter a obrigação. Não é mais opção, é obrigação. De transformar o mundo, porque Deus quer, isso está nos desígnios de Deus, e ninguém vai poder se contrapor a isso. Também, só para encerrar, pegando um gancho também, tem uma figura muito bonita que eu acho no Livro dos Espíritos. Olha, todo ele é fantástico. Eu estou com o Evangelho aqui, mas outra obra, quando diz Allan Kardec perguntando como entender essas pessoas que tentam se opor à evolução, à mudança, né, à transformação do mundo para melhor. E os Espíritos dão uma resposta muito interessante. Ele diz que essas pessoas se assemelham a pequenas pedras colocadas ou embaixo da roda de uma grande viatura. Eu fico pensando, não tem como segurar. Sim. Não tem, não dá. Não. E o momento é esse. Esse é o nosso momento. Estamos fazendo parte da história. E esse é um motivo, só por isso ser um grande motivo para a gente agradecer a Deus todo dia, né? Que Por assim estarmos aqui seja. na Terra em transformação. Que assim seja. João Edson, muito obrigado Eu que pelas agradeço. palavras, pela entrevista, por dedicar o seu tempo. Foi muito bom. Tenho certeza que todos vocês, todos nós que acompanhamos, vamos sair daqui enriquecidos com esse conhecimento, com essas reflexões. E agradeço a você também pela sua audiência. Convido novamente a deixar o seu like se você gostou, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ajudar que esse canal cresça e que essa mensagem, que não é só do Espiritismo, de Jesus, da caridade, do bem, possa alcançar mais pessoas. Eu sou Paulo Machado. Muito obrigado por acompanhar o Enfoques da Vida. Até uma próxima.